Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista MVP em SQL Server e hoje vamos falar um pouquinho sobre SQL Server 2012 Always On, ou vamos falar um pouquinho sobre autodisponibilidade e Disaster Recovery no SQL Server 2012. Vamos ver aí o que o SQL Server 2012 nos traz, né, nessa área aí de autodisponibilidade e Disaster Recovery. Bom, vamos começar com o que é o Always On, né? Always On é uma nova solução de autodisponibilidade e Disaster Recovery. E veremos aqui no decorrer da sessão que uma solução muito mais abrangente que a solução de Failover Cluster, por exemplo, e Database Mirror que nós temos no SQL Server 2008, 2008 R2 e até no 2005, tá? Uma solução que permite o quê? Aumentar a disponibilidade das aplicações, seja atuando no nível de banco de dados ou atuando no nível de uma instância. E mais, né, proporcionando um melhor retorno sobre o investimento. Porque como veremos aqui no decorrer da sessão também, com o Always On nós conseguimos tirar muito mais proveito do hardware já existente, por exemplo, dentro de uma infraestrutura de uma empresa. Tá, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho do que nós temos hoje. Né? Pensando no SQL Server 2008 ou 2008 R2, o que nós temos hoje a nível de autodisponibilidade, né? Voltado aí para os grandes ambientes, nós temos o Failover Cluster Instance, né? Que é a gente poder ir lá instalar o SQL Server em um cluster de 2, 3, 4 nós, por exemplo, e colocar essa instância com o nome virtual, né? E dar aí ao nosso ambiente autodisponibilidade em casos de falha de hardware ou software, tá ok? O ponto é que, para isso, nós precisamos de uma storage, tá legal? Os discos precisam ser compartilhados entre os nós que compõem a solução do cluster, né? E quando pensamos em Disaster Recovery, né, a coisa se torna um pouquinho mais complicada e um pouquinho mais cara também, né? Porque nós vamos precisar de uma storage em cada site, vamos precisar configurar a replicação de dados, né, entre a storage do site principal e a storage, vamos dizer assim, do site secundário. E aí, obviamente, muitos custos. Você pode ir atrás da solução de replicação do próprio fornecedor de storage, ou você pode ir atrás de uma solução de replicação no nível de aplicação, tá certo? Mas é uma solução bastante parruda e cara também. Então, voltada aí para os grandes ambientes ou para quando você tem a necessidade de trabalhar na replicação ou na autodisponibilidade, englobando uma instância como um todo, tá ok? Bom, se a gente pensar então no nível de banco de dados, nós temos o Database Mirroring, tá certo? Podemos ir lá, configurar a replicação de um ou mais banco de dados entre duas instâncias de SQL, né? O problema é quando a gente precisa de um failover automático e eu quero fazer com que esse failover automático seja também transparente para a minha aplicação, né? Então aí requer uma customização na aplicação. Você precisa ir lá na aplicação, né, alterar, por exemplo, a string de conexão, informar para ela quem que é o servidor partner da solução, né, para que na ocorrência de uma falha e na movimentação desse seu banco de dados para um servidor, vamos dizer aí, secundário, a sua aplicação entenda esse failover, tá certo? Um outro problema é que nós não temos no Database Mirroring, né, a possibilidade de utilizar o nome virtual, assim como nós temos no Failover Cluster, por exemplo, né? Então isso faz com que, se eu não estiver utilizando o Failover Partner na minha string de conexão da aplicação, eu tenha um procedimento manual aí de ir até os arquivos de configuração da minha aplicação e sinalizar para ela que o meu servidor principal falhou e agora o meu banco de dados moveu para o meu mirror, né, para o meu servidor mirror aí da solução. Bom, um outro ponto, né, leitura na base espelho, vamos dizer aí a base que está sendo replicada, né, nós só temos condições de fazer isso se passarmos a utilizar o Database Snapshot no servidor espelho, tá ok? Então, é também uma possibilidade, né, mas aí precisamos de uma nova solução que é o Database Snapshot, tá certo? Bom, e se falarmos no Log Shipping, tá certo? É possível fazer, bacana,
né? Mas não permite failover automático e as bases ficam indisponíveis no servidor secundário, né? Então temos aí 3 soluções que, dependendo do cenário, pode ser utilizado 1, 2 ou às vezes a 3, né? Com bastante, vamos dizer assim, custo operacional, administrativo, certas adaptações a serem feitas para às vezes conseguir atingir o objetivo principal, né? Bom, e aí a gente chega no seguinte, né? Precisamos de muito mais, né? O meu ambiente é crítico. Eu preciso de uma solução unificada. Eu preciso de uma solução que seja simples, tá certo? Eu não quero usar failover clustering, database mirror, log shipping, às vezes ter que usar as 3 soluções para chegar num objetivo final. Eu gostaria de poder ter uma solução única, né? Que me fosse ágil, que me fosse fácil de gerenciar, fácil de implementar, tá certo? Uma solução que seja mais flexível, né? Que me permita reutilizar, né, alguns hardwares, que me permita reduzir o meu custo com investimento, que seja fácil de configurar, né? Eu quero mais eficiência, eu quero redução de custo, né? Então aí entra a reutilização de hardware, melhor utilização dos servidores existentes, baixo custo com a implementação de disaster recovery. Eu quero implementar disaster recovery no meu ambiente, mas eu não tenho dinheiro para implantar uma solução de failover clustering, né? Eu não quero ter 2 storages, eu não quero replicar entre storage, eu gostaria de ter uma solução um pouco mais flexível, né? Ou seja, né, eu quero um maior retorno sobre aquilo que eu já investi. Como que eu posso implementar uma solução de disaster recovery, por exemplo, utilizando alguns hardwares existentes? Então, essa aí era a grande demanda, os grandes desafios que tinham a ser vencidos, né? E é aí que entra o Always On, né? O SQL Server Always On, a alta disponibilidade e disaster recovery são implementados com 2 novas funcionalidades aí, 2 novas soluções, que é o Always On Availability Group, né? E o Always On Failover Cluster Instance. O Always On Availability Groups é uma solução que atua no nível de banco de dados, tá certo? Bom, mas aí eu tenho o Database Mirroring. Exatamente, temos o Database Mirror, mas aí você vai ver que com Always On Availability Group você tem muito mais flexibilidade, você tem muito mais poder, né, nas suas replicações. Por quê? Você pode ter failover de múltiplos bancos de dados. Com o Database Mirroring, nós temos que fazer banco a banco, né? Então, o Always On Availability Group oferece o quê? Failover de múltiplos bancos de dados, replicação síncrona e assíncrona, com failover automático ou manual, redirecionamento automático das aplicações usando um nome virtual, né? Então, olha aí, você tem aí uma funcionalidade de cluster, que o cluster, vamos dizer assim, nos oferece hoje, que é ter lá configurado na instância do SQL um nome virtual. Então, com o Availability Group, você atua no nível de banco de dados e ainda tem a possibilidade de dar um nome virtual. Múltiplos servidores secundários, vamos ver mais para frente como que isso funciona, né? Mas você pode ter até 4 servidores secundários em uma solução de Always On Availability Groups, tá? Servidores secundários ativos para leitura. Então eu posso, desses meus 4 servidores secundários, eleger um servidor e dizer para minha aplicação, por exemplo, né, que sempre que ela for executada ou que um determinado relatório for executado, ela vai direcionar essa carga, né, operacional aí para um servidor secundário. Eu tiro do meu servidor principal todo aquele overhead de relatórios, por exemplo, né? Gerenciamento integrado e configuração flexível. Vamos ver que com uma única solução, né, com o dashboard integrado, a gente consegue isso através de Wizard, de forma bastante simples, efetuar essa configuração de uma solução de Always On Availability Groups, tá certo? Bom, e no nível de instância, temos o Always On Failover Cluster Instance, né? Proteção no nível de instância, tá? É a solução de cluster existente hoje, de SQL Server Failover Cluster existente hoje, e que nos agrega aí algumas novidades no sentido de multi-site clustering através de subnets. Hoje, quando você monta um SQL Server trabalhando em multi-sites, ou por exemplo com a solução de Disaster Recovery, né, você precisa trabalhar com VLANs, tá certo? E no SQL Server 2012 você pode começar a trabalhar agora
com subnets, né? Veremos isso aí no decorrer das apresentações aí do nosso leque de apresentações que serão feitas sobre Always On, tá ok? Política de failover mais flexível, né? Muito mais facilidade para configurar as propriedades de um cluster, por exemplo, e informar para o SQL quando que ele deve fazer um failover, se ele não deve fazer um failover, tá? Então, vamos ter aí mais granularidade para se trabalhar com essas propriedades dentro de um cluster. Suporte ao Windows Server Core, né? Então, podemos aí agora instalar o SQL Server 2012 em cima do Windows Server Core, reduzindo a aplicação de patches, né? Aumentando nossa disponibilidade, tá certo? Suporte ao TempDB em disco local. Essa aqui é uma grande novidade que chega aí, né? Que agora eu não preciso mais ter o TempDB em um disco compartilhado, tá certo? Eu posso instalar o meu SQL Server em cluster e deixar o TempDB em um disco local daquele servidor, tá ok? E otimização do tempo de failover aí, com algumas customizações que foram também implementadas, tá ok? Bom, pessoal, então, resumindo aí, o Always On, né? É uma solução de alta disponibilidade, disaster recovery, com muito mais abrangência, tá certo? Através do que? Da implementação do Always On Availability Group e o Always On Failover Cluster Instance, tá certo? Proporcionando o que? Maior disponibilidade para as aplicações, né? Maior retorno sobre o investimento, na medida que nós conseguimos reutilizar hardwares existentes dentro de uma infraestrutura de uma empresa, por exemplo, para montar uma solução de Always On Availability Group, né? Ou Always On Failover Cluster Instance, tá certo? Simplicidade para a implementação e gerenciamento, atendendo pequenos, médios e grandes ambientes, né? Banco de dados ou instância, certo? Multi-site clustering através do suporte a subnets, então bastante mais, vamos dizer, simplificado aí o gerenciamento de uma solução como essa daí. Maior flexibilidade e eficiência na configuração de alta disponibilidade através das novas ferramentas gráficas, né? O Wizard e tudo mais aí que chegam para simplificar bastante a implementação de uma solução de clustering. Baixo custo, né? Com a redução de hardware. Suporte ao Windows Server Core, reduzindo aí significativamente o downtime e a aplicação de um hotfix, por exemplo. Então, em cima do Windows Core, é muito mais improvável, né, que você tenha alguns patches a serem aplicados do que você tem hoje em cima de um Windows, vamos dizer assim, full. Tá, ok? Então é isso, pessoal. Fizemos aí uma abrangência aí sobre o Always On, né? E estaremos vindo aí com novas sessões falando um pouquinho mais especificamente de cada uma das soluções de Always On, tá ok? Fica aí algumas referências para que vocês possam ir atrás aí de mais informações, né? O site do SQL Server Brasil, um site exclusivo do SQL Server Always On, também o blog do time de produto do SQL Server Always On, tá ok? E um documento muito, muito interessante sobre migração de uma solução de Database Mirror ou Clustering para o SQL Server 2012 Failover Clustering e Availability Group, tá ok? Fico por aqui, abraço e até a próxima.